doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao... Olá, crianças queridas do meu coração! Estamos aqui de novo e vamos para o capítulo 8. A Federação Espírita Brasileira, a unificação e o Pacto Áureo. Vamos descobrir o que significam essas palavras, esses termos? Chegamos ao capítulo 8, que trata da Federação Espírita Brasileira, trata da unificação e trata do Pacto Áureo. Vamos procurar entender melhor essa consolidação dos interesses de Jesus para o nosso país, e a consolidação dos interesses de Ismael para nós. O que mais eles queriam? Chegou até a pátria do Evangelho tantas mensagens sublimes, mas será que estava faltando alguma coisa para que tudo isso pudesse se consolidar nessa terra? A obra de Ismael, no que toca à parte do Espiritismo e das luzes sublimes do Consolador, já estava definitivamente instalada aqui na Pátria do Cruzeiro. Apesar dos problemas entre os homens, de suas dificuldades e limitações, as divergências entre eles foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de estudo e de experimentação do Espiritismo. Os trabalhadores espalhavam-se pelo Rio de Janeiro, cada um com sua ferramenta, dentro de um grande plano de unificação e de paz nos ambientes da doutrina espírita. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar mais tarde, organizando um aparelho central de suas diretrizes, a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora no plano tangível dos trabalhos e da obra de Ismael no Brasil. Em 1889, um ambiente necessário foi preparado para que os companheiros do Rio ouvissem as palavras do nosso querido espírito Allan Kardec, que através do médium Frederico Júnior forneceu suas instruções aos espíritas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Em um trechinho ele diz: meus amigos, sem caridade não há salvação, sem fraternidade não pode haver união. Uni-vos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda a parte. Bezerra de Menezes já trabalhava ativamente no Espiritismo e recebeu essa palavra do alto com a alma cheia de alegria e de esperança, e considerou, no campo de suas meditações, de suas preces, a necessidade de se reunir a essa família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Havia no Rio de Janeiro sociedades espíritas, centros espíritas de prestígio, mas cada um conduzia do seu jeito, com seu programa particular. Não havia uma união entre eles. Se, por exemplo, Ismael quisesse mandar uma mensagem para os espíritas, como ele ia fazer? Não havia uma centralização, não havia um núcleo comum que integrasse a todos como uma unidade só. Desde 1884, a Federação Espírita Brasileira já tinha sido criada por Elias da Silva, não é verdade? Mas a federação estava sob a proteção de Ismael, esperando a época certa
para desempenhar a sua tarefa junto a todos os grupos espíritas do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina espírita. Aos poucos foi se reunindo ali sob a Federação Espírita Brasileira o Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Frederico, Figueira, Saião, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e vários outros da vanguarda cristã. E o nosso divino Mestre Jesus, atendendo a perguntas e questionamentos de Ismael, lhe diz: Ismael, concentremos agora os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra que você iniciou na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Procure entre os grupos espíritas aquele que pode reunir em seu seio todos os agrupamentos. Colocará aí a sua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinados pela disposição da sua serenidade, do seu devotamento à minha seara. A caridade pura deve ser a âncora da sua obra, ligada sempre ao fundo dos corações. No mar imenso das instabilidades humanas, a caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que você conseguirá consolidar a sua casa e a sua obra. Atendendo a Jesus, Ismael elege a federação e assenta dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou ali a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que colocou essa obra no coração da coletividade carioca. E a caridade foi e sempre será o grande esteio dessa venerável instituição, Federação Espírita Brasileira. Daquele tempo até hoje, a assistência aos necessitados vincula a federação na terra a todos os corações infortunados e sofredores e representa de fato até hoje sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. E enfim, crianças, em 1949 aconteceu uma reunião histórica entre diretores da Federação Espírita Brasileira e representantes de diversas federações e representações, agremiações em âmbito estadual. Então ali, naquele momento, no Rio de Janeiro, estava sendo firmado um acordo entre essas federações e representantes dos espíritas em seus estados, para que não houvesse mais uma divisão, porque somos todos uma família espírita só. Afinal de contas, Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. Então, as bases que fundam a união entre os espíritas tem que ser de união, de fraternidade, de solidariedade, de concórdia, de compreensão, de tolerância. O personalismo, a vaidade, o orgulho pode ser a grande queda para o espiritismo. Então, nós temos que começar a encarar como normal as diferentes formas das pessoas assimilarem o conhecimento trazido por Jesus, né? O modo diferente como cada um encara e enxerga essa doutrina maravilhosa precisa ser visto com respeito. E então chega uma mensagem de Ismael sobre essa reunião tão importante de unificação. Vamos ouvir essa mensagem de Ismael? Avante, caravaneiros da pátria do Evangelho,
Não permitais que o homem velho sufoque o novo que surge das páginas do livro santo, que a humildade seja vossa primordial arma, a exemplo de Jesus. Jamais impere o personalismo em vossos corações. Ismael. Esse acordo de unificação do movimento espírita brasileiro ficou conhecido como Pacto Áureo. Desse pacto maravilhoso surgiu uma convivência fraterna entre os adeptos do espiritismo, que teriam liberdade, sem uma uniformização do pensamento e sem uma uniformização da ação, desde que preservados os princípios fundamentais da doutrina. Até porque, se não seguir os princípios fundamentais da doutrina espírita, não é espiritismo. E para que a unificação realmente chegasse aos estados, chegasse aos municípios, chegasse até os centros espíritas, aconteceu uma caravana da fraternidade. 6 valorosos amigos resolveram viajar a partir de suas próprias expensas. Eles mesmos custearam a sua viagem. Eles foram em 11 estados, da Bahia até o Amazonas. Foram fazendo uma caravana, uma varredura. Mas essa viagem, ela tinha objetivo. Era uma viagem de confraternização, levando esse princípio da unificação, solidificando os laços de amizade, de fraternidade, mostrando a todos que verdadeiramente somos uma só família espírita. E a federação, meus queridos, a depositária, a diretora de todas as atividades evangélicas espíritas na nossa pátria do Cruzeiro, todos os grupos doutrinários espíritas estão necessariamente ligados ao seu coração, porque é ali que está presente a tenda de Ismael.